O tema de hoje que nós vamos estudar é sobre a questão, se um escolhido ele perde a salvação, Então nós vamos estudar aqui começando pelo Velho Testamento e nós vamos chegar no Novo Testamento também, para que vocês tenham, a toda a verdade sobre essa questão. Os calvinistas, a igreja presbiteriana, eles não creem nos dons, Eles não creem nos dons. Diz que foi abolido, não sei o que, já foi. Olha só, meu irmão, que coisa terrível. Então, isso é uma doutrina, diabólica. Eles não creem nos dons de Deus, na profecia, tá certo? Eles, irmão, é muito triste essa igreja calvinista. Então, eles não creem no livre-arbítrio, não acreditam no livre-arbítrio, assim como o canal Rosa de Saron Variedade. Então, nós vamos estudar aqui em Ezequiel 18, completo. E aqui vocês podem ver aqui, o título. A responsabilidade é pessoal, ok? Então, você vai ver o que Deus vai falar para a sua nação. Primeiramente, eu quero falar aqui a respeito do livre-arbítrio. Olha só. Então, quando Deus fez Adão e Eva, Deus, ele falou. Deus, ele deu uma aliança, fez uma aliança com Adão. Não comerás daquele fruto, Então, Deus, ele deu um mandamento para Adão e Eva. Então, eles tinham o livre-arbítrio ali, para decidir se eles iam comer da árvore do conhecimento do mal ou da árvore do conhecimento do bem. Então, Adão, ele tinha esse livre-arbítrio. Deus deixou o homem livre, mas Deus, ele deu o mandamento, fez uma aliança com Adão, dando esse mandamento. Então, você pode ver o livre-arbítrio aqui, em Adão e Eva. Deus deixou eles livres. Ok? Então, a decisão de eles pecar foi deles. Deus deixou eles livres para obedecer ou a Deus, o mandamento de Deus, ou o mandamento de Satanás. Então, o livre-arbítrio já começou no Jardim do Éden, tá certo? E eu vou mostrar outro texto bíblico, aonde Deus vai dar esse livre-arbítrio para o seu povo, para que eles escolham. E é incrível o que você vai ver. Então, nós temos o Rodrigo Silva, o adventista, o teólogo. Rodrigo Silva, ele não crê no livre-arbítrio. Olha só, mano. Isso é muito triste, esses homens que querem ensinar a Deus. Não sabem o que é livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio começou já no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus deixou o homem livre, ok? Então, amados irmãos, Deus, ele escolheu uma nação chamada povo de Israel. Deus escolheu aquele povo de Israel como seu povo. Deus, ele fez uma aliança com aquele povo. Deus, ele deu o seu mandamento. Deus, ele selou aquele povo com a circuncisão. Então, Deus, ele selou aquele povo com a circuncisão. Escolheu aquele povo como seu povo. Ok? Então, olha só. O que você vai ver aqui em Ezequiel 18. Acompanhe o vídeo todo, que é muito incrível o que você vai ver, A responsabilidade, ela é pessoal. Deus, quando nos escolhe para a salvação, ele nos deixa livre. Então, a responsabilidade de segurar a salvação e para que não perca a salvação é nossa. A responsabilidade, ela é nossa, de nós cuidar para não deixar que o diabo tome a nossa salvação. Então, vamos acompanhar o texto aqui, olha só. Me acompanha esse texto todinho aqui, que é muito incrível, tá? Olha lá, veja bem. Ezequiel 18, Ezequiel 18.
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tende vós, vós que acerca da terra de Israel? Proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se botaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ok, amado irmão? Então você veja aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Tá entendendo? Quem está me entendendo aí? Então a alma que pecar, esta morrerá. Ok? Deixa eu passar o carro ali. Tá zoado. Então, deixa a moto passar ali, a moto. Então, como você pode ver aqui, né? A alma que pecar, esta morrerá. Tá certo? Então, vamos continuar o texto aqui. Né? O versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Não comerás carne sacrificada nos altos, nem levantando as obras para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação. Então, é proibido de o homem se chegar à mulher quando ela está menstruada. Ok? Nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então, amados irmãos, eu quero dizer para você que esses pastores aí, esses canais de YouTube que você vê aí na plataforma, que diz que não tem ninguém justo, que não tem ninguém justo. Então, esses canais são canais das heresias, são hereges, que eles vão muito por ensinamentos de homem. Então, uma pessoa justa, lá no Velho Testamento, está aqui mostrando para você. Então, as pessoas que praticassem o que Deus está mandando aqui, não emprestar dinheiro com usura, é você dar comida ao que tem fome, é você vestir aos nus, a quem não tem roupa. Então, você fazendo tudo isso aqui que Deus está mandando, você está aguardando o juízo de Deus. Você está sendo uma pessoa justa diante de Deus, tá certo? Então, essas pessoas dos canais do YouTube, que diz que não existe, não há ninguém justo, como assim o calvinista Evandro Ferreira, esses canais aí que diz que não há ninguém justo. Misericórdia, irmão, misericórdia. Então, eles não compreendem a Bíblia Sagrada. Então, para você ser uma pessoa justa, você tem que praticar essas coisas aqui. Guardar os mandamentos de Deus, o estatuto, o juízo, fazer tudo isso que Deus está mandando, tá certo? Não roubando ninguém, não emprestando com usura. Então, isso é ser uma pessoa justa diante de Deus. Isso é a vergonha desses pastores do sistema e desses canais aí, que diz que não tem ninguém justo. Misericórdia, misericórdia. Vamos continuar o texto bíblico, tá? Vamos lá. Então, vocês fazendo essas coisas,
viverá, guardando os mandamentos do Senhor. Vamos lá. O versículo 10. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, isso aqui fala de comer comida sacrificada aos ídolos, que é proibido, tá? A mulher de seu próximo, oprimir aos pobres, necessitados, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, aqueles que adoram a imagem, né? Cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Porventura viverá? Então Deus está dizendo, né, aquelas pessoas que pedem juros, né? Então é proibido por Deus o homem pedir juro, o homem de Deus pedir juro. Então você tem os judeus de Israel que não acreditam em Deus. Então ele tem muitos bancos no Brasil, eles trabalham com banco. Os judeus de Israel que não acreditam em Jesus, então eles pedem juros, juros que ninguém aguenta. Então eles desobedecem o mandamento do Senhor. É proibido de um povo de Deus pedir juros. Quando você emprestar dinheiro, não é para querer em juro, pedir juro não, ok? Então vamos lá. Então esses são os judeus rebeldes dos tempos passados que pedem juros, né? Faz banco para pedir juros. E é assim que eles se enriquecem, ok? Vamos lá. Vem aqui, deixa eu ver. Vamos aqui para o versículo, deixa eu ver, 17, né? Desviar do pobre a mão, não receber usura e juro, fizer os meus juízos e andar nos meus... Deixa eu ver aqui, peraí, meu irmão, peraí. Como dirá, certamente viverá, né? Deixa eu ver aqui, como me perdi, peraí. Porventura viverá, aí vem aqui, não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir aos nus com veste, desviar do pobre a mão, não receber usura em juros, fizer os meus juízos e andar no meu estatuto, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubo, os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo. Eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Tá certo, amado? Então, iniquidade é exatamente isso. É você oprimir as pessoas, é roubar as pessoas, né? É você não ajudar os pobres, é você ser aquela pessoa ruim, que não ajuda ninguém. Então, isso é ser uma pessoa que pratica iniquidade, uma pessoa ruim, que não ajuda ninguém, não quer ajudar ninguém. Está certo? Então, vamos lá. Vem aqui, né? O versículo 19. Mas dizem, por que não leva os filhos à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto, né? Porque o filho não leva a iniquidade do pai, não paga a iniquidade do pai? Por que não? Porque o filho fez o que é reto, né? Porque era reto e justo. Olha só, veja bem. Porque o filho fez o que era reto e é justo. Tá certo? Como é que pode essa seita
essa seita desses homens aí de YouTube, canais de YouTube, dizer que não existia justo. Pelo amor de Deus, amado. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, são pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada. Talvez conheça, mas não revela a verdade para o povo. Então, uma pessoa justa diante de Deus no Velho Testamento são essas pessoas que praticavam o que Deus mandava, né? Ajudar os pobres, vestir os nus, não roubar ninguém, não pedir com usura e guardar os mandamentos do Senhor. Essas são as pessoas justas do tempo do Velho Testamento, ok? Então, são pessoas que não estudam a Bíblia Sagrada, né? Vivem na cabeça de um, na cabeça do outro, vivem aprendendo na cabeça de um e não procura a Bíblia Sagrada. Então, quando eles dizem que não havia ninguém justo, são doutrina de Satanás, porque é preciso compreender o texto bíblico. Deus olhou para a terra, não havia um justo sequer. Então é preciso buscar as informações, o contexto, juntar e trazer a resposta certa para as pessoas. Agora, dizer que não existia justo no Velho Testamento, não existe justo, pelo amor de Deus. Isso se chama seita, tá certo? Vamos lá. Fez o que era reto e justo, né? Fez o que era reto e justo. E guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Então, os que pratica, né, justiça, ele é chamado de justo, né? Praticou o que era justo. Então, se torna um homem justo diante de Deus. Vem aqui, 20, o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Perdão, irmão. Então, você deu para entender, meu irmão? Que coisa incrível, que coisa incrível. O justo que existia aqui no Velho Testamento, né? Então está aqui, os justos, né? Os justos que existia no Velho Testamento. Tá aqui. A justiça do justo ficará sobre ele, tá certo? Então, existia justo já no Velho Testamento, tá? Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Ok? Então Deus está dizendo para um perverso, se ele se arrepender de todos os seus pecados e guardar o mandamento do Senhor, então ele viverá. Então Deus, ele já dá um mandamento. Deus já dá um mandamento a esse perverso, a todos. Deus dá o mandamento. Então a pessoa decidir, quando a pessoa decide obedecer os mandamentos do Senhor, então, irmão, é muito incrível, isso é muito incrível, é muito incrível. Então, a responsabilidade, ela é pessoal, tá? Então, Deus nos escolhe para a salvação, mas a responsabilidade, ela é pessoal. Você tem que cuidar da sua salvação para que ninguém tome, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Vamos continuar. Converter todos os seus pecados, cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ok? Então, a igreja Sétimo Dia diz que Deus vai lembrar dos nossos pecados. Irmão, que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Então, isso é uma seita. Dizer que Deus vai lembrar dos nossos pecados no dia
Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, Deus está dizendo aqui que não lembrará dos pecados cometidos. E ponto final. Ponto final. Deus não vai lembrar do pecado dos seus escolhidos, não. Então, essas igrejas adventistas inventam coisa demais, tá? Não é bíblico o que ele fala. Vamos lá. Contra ele, pela justiça que praticou, viverá. O versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ok, amado irmão? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz os perversos, acaso viverá? Ok? Então, a pessoa que Deus escolhe acaba se desviando, o justo acaba se desviando, praticando aquilo que não agrada a Deus. Então, veja bem aqui, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu nele, morrerá. Tá certo, amado irmão? Então tá aqui. Quem morreu no seu pecado, vai morrer no seu pecado. E não vai para o céu, não. Então tá aqui a prova para vocês. Vamos lá. No entanto, dizem, o caminho do Senhor não é direito. Né? No entanto, dizem, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Irmão, olha só. Então aquele povo dizia que o caminho de Deus não era direito. E é o que está acontecendo nesse fim dos tempos. As pessoas dizem que o caminho não é o cristianismo. O caminho não é o cristianismo. É os ateus, é os judeus de Israel, que diz que o caminho não é o cristianismo, que não sei o quê. Então, a mesma coisa que aconteceu no Velho Testamento está acontecendo hoje. Dizendo que não é que, irmão, sacode para esse fim dos tempos. O mundo está mal, o mundo está mal. Então ele diz que não é a Bíblia o caminho, que não sei o que, esculhambando com o próprio Deus. Mas o caminho deles é que é tortuoso, cheio de pecados. O caminho deles é que é tortuoso. Dizer que o caminho, que o cristianismo não é o caminho, na verdade, o caminho dele que não é. São caminhos tortuosos, pecadores, perversos. Tá certo? Vamos continuar o texto. Tortuoso, o versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá. Morrerá. Por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Certo? Então, aqueles que se desviam do caminho do Senhor, o justo que se desvia do caminho do Senhor e praticar iniquidade, praticar pecados, ele morrerá no seu pecado, se não se arrepender, se não se converter do seu mau caminho, morrerá. Tá certo? Então, olha só. Mas, o versículo 27, mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Okay? Então, aquele que se apartou de Deus, desviou do caminho de Deus, mas se ele se arrepender e voltar-se para Deus e praticar os mandamentos de Deus, o que é justo, ele viverá com vida. Ok? A Bíblia diz, mesmo que morra, viverá. Certo? Então, mesmo que um cristão ele morra, ele viverá. Para Deus, ele não está morto. Ele viverá. Será ressuscitado para a glória de Deus. Tá certo? Vamos lá.
sua vida. O versículo 28. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Olha, tá certo, amado? Então, o próprio povo de Israel, dizendo que o caminho do Senhor não é direito, não é direito. Olha só, amado, que homens malignos, aqueles judeus rebeldes, que hoje nós temos eles lá em Israel. Ele diz que o caminho não é o cristianismo, ele não acredita em Jesus. Então, são esses mesmos judeus, a descendência dos Antigo Testamento, né, do Velho Testamento lá, né, do Velho Testamento, que hoje existe ainda. Tá certo? Que diz que irmão, é triste, muito triste. Vamos continuar. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, tá certo? De tropeço, a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então vamos entrar nesse assunto aqui. Então as pessoas que praticam o mal, levanta um falso testemunho contra o seu próximo, levanta um mal, né? Calunia o seu irmão, essa pessoa está sendo tropeço. O próprio mal que ela está levantando, a calúnia, está sendo tropeço para ela e para outros irmãos, tá? Vamos continuar aqui. Está quase acabando aqui. O versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, ou com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Tá certo, amado irmão? Então tá aqui para vocês, né? Então a responsabilidade, ela é pessoal, Então Deus escolheu o povo de Israel como seu povo. Os seus nomes estavam escritos, claro, no livro da vida. Deus escolheu aquele povo e escreveu o nome deles no livro da vida. Preste atenção, no livro da vida. Mas Deus, ele deu suas leis, seus mandamentos, seu estatuto. Aqueles que obedecerem, viverá. Mas muitos deles não quiseram obedecer os mandamentos de Deus e morreram no seu pecado. Então veja bem aí. Então por isso que Deus falou, a alma que pecar, essa eu riscarei do nome do livro da vida. Ok? Então, a alma que pecar, essa morrerá. E Deus diz que vai tirar do livro o seu nome, o nome do livro da vida. Então, muitos daqueles povos de Israel que não quiseram permanecer na obediência às obras de Deus, morreram no deserto. Seus nomes foram tirados do livro da vida. Tá certo? Então, o livre-arbítrio já estava acontecendo ali. Deus ele escolhe e dá suas leis para obedecer. Deus deixa o homem livre como deixou Adão. Então Deus fez uma aliança com Adão, dizendo: não comereis daquele fruto. Então Deus ele fez uma aliança com Adão e Eva: não comereis daquele fruto. E Deus deixou o homem livre. Ele decidia se obedecia a Deus ou ao diabo. Ok? Então a mesma coisa Deus fez. Deus fez uma aliança com aquele povo de Israel, que se eles guardarem os mandamentos, eles entrariam na terra prometida.
Então, está aqui para vocês. Certo? Então, nós temos uma nova aliança. Então, o que está no Velho Testamento, a situação aqui, é a mesma do Novo Testamento. Nós temos que obedecer. Nós temos que guardar os mandamentos, o estatuto, o juízo até o fim. Certo? Então, a responsabilidade, ela é pessoal. Deus escolhe você e a responsabilidade de você permanecer em pé e ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, é sua. Faça a sua parte, para que ninguém tome a sua salvação. Então, amado irmão, não perca, porque nós vamos entrar. Eu vou até botar aqui logo, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui, ó. Nós vamos aqui para, deixa eu ver, isso aqui é o, eu já li 21, deixa eu ver aqui, vamos lá, meu amado irmão. Preste atenção aqui. Ezequiel 21, 25. Ezequiel 21, 25, né? Vamos aqui. 21, 25. Diz assim: E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus. Então, tira o diadema. Então, aqui, amado irmão, Deus está falando com o príncipe das trevas, que é o diabo, tá? Olha aqui, ó. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Seu castigo final. Então, o diabo será destruído. O diabo será, né? Não destruído, que ele vai ser destruído, não. Ele vai ser destruído no modo que ele vai ser jogado no lago de fogo para sofrer eternamente. Ok? Então, aqui está falando do diabo. O seu castigo final. Então, o último inimigo a ser destruído no final será a morte, que é o próprio príncipe das trevas, Satanás. Bom, amados irmãos, é aqui eu acabei me perdendo aqui, deixa eu ver aqui, viu? Aqui é outro assunto aqui que eu vou trazer para vocês. Vamos aqui para Deuteronômio 28, 58, tá? Deuteronômio 28, vamos aqui. Vamos aqui para Deuteronômio 28, versículo 58, tá? Vamos lá, olha só o que diz aqui. Deuteronômio 28, versículo 58. O versículo 58 diz assim. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras, pragas, enfermidades graves, duradouras. Fará voltar contra ti todas as molestias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre de ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que seja destruído. Tá certo, amado? Ficareis poucos em número, vós que ireis como as estrelas do céu, e multidão, porque não deste ouvido à voz do Senhor, vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós, outros, e fazei-vos bem e multiplicai-vos. Da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vós fazer perecer e vós destruir. Sereis arragados da terra a qual passais a possuí-la. Ok, amado? O Senhor vos espalhará entre todos os povos,
de uma até a outra extremidade da terra. Servirá ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, pois servirá a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás. Ok, meu irmão? Então, esse povo que se rebelava contra Deus, então Deus disse que ia espalhar ele por toda a terra. Então, em alguns países, eles servirão aos deuses, porque em outros países, eles obrigavam a pessoa, como se ouve da Igreja Católica. Quando o povo foi espalhado de Deus, então houve essa coisa da Igreja Católica, querer oprimir os judeus, adorar as suas imagens, aceitar os seus ensinamentos. Ok? Então, está aqui. Então, como você pode ver, que Deus, ele bota a enfermidade, ele permite a enfermidade e a praga para aqueles que são rebeldes. Ok, irmão? Então, aqueles que são rebeldes, que não guardam os mandamentos, as leis de Deus, que fica pregando outros evangelhos, enfermidade vem para essas pessoas. Praga vem para essas casas rebeldes. Eu estou falando, irmão, de pragas, ok? De pragas. Cristão verdadeiro não pega praga, não, ok? Mas em questão de enfermidade, de doença, qualquer povo de Deus pode pegar, porque Deus, ele prova o seu povo até com a enfermidade. Mas a enfermidade, aquelas que é muito ruim, enfermidades mesmo, ela vem para as casas rebeldes. Esses que pregam outro evangelho, que diz que não existe ninguém santo, não existe ninguém santo e não sei o que, eu não obedeço à lei, as enfermidades, as pragas vêm para essas pessoas. Não é brinquedo não, não brinque, não zombe de Deus, tá? Vamos para outro texto aqui. Então você veja aqui também em Deuteronômio, a responsabilidade, ela é pessoal. Deus, ele dá o mandamento e você tem que obedecer, ok? Então tá aqui, ó. Tá certo? Vamos aqui para Deuteronômio 32, 42, Deuteronômio 30, 32, 47, né? Deuteronômio 32, versículo 47, que diz assim, olha só. Porque estas palavras não é para vós outros, coisas vãs, antes é a vossa vida. E por estas mesmas palavras, prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Veja bem, meus irmãos, porque estas palavras não é para vós outros, coisas vãs, antes é a vossa vida. Ok? Então a palavra de Deus é a nossa vida, é a nossa salvação, se nós obedecer até o fim. A nossa vida é a palavra de Deus, tá? Ok, amados irmãos? Então Deus, Jesus deixou mandamentos para nós obedecer. E a responsabilidade é de cada um. Se você decide obedecer ou não. Como eu já mostrei para você lá em Ezequiel. Ok? Então o livre-arbítrio sempre existiu. Eu vou trazer provas tremendas ainda. Um texto-chave depois, tá? Vamos agora para Jeremias 9, 13. Vamos aqui, irmão, para Jeremias 9, 13, ok? Jeremias 9, 13. 9, 13 diz assim. Respondeu o Senhor, por que deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvido ao que eu disse, nem andaram nela. Ok, amado irmão? Não andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os baalins,
como lhe ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhar-o-ei entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram. Enviarei a espada após eles até que eu venha a consumi-lo. Assim diz o Senhor do Exército, né? Considerai e chamar carpinteiras para que venham mandar procurar mulheres hábeis para que venham. Então, amado irmão, como você está vendo aqui, ó. Respondeu o Senhor: por que deixaram a minha lei? Então Deus está falando para o povo: por que deixaram minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvido ao que eu lhe disse, nem andaram nela. Tá certo, não? Que os irmãos leiam o contexto todinho, né? Lê o contexto aqui, começando aqui em Jeremias 8, ou Jeremias 9, aí você lê o versículo todinho. Então veja aqui, irmão. Então Deus escolhe e Ele dá seus mandamentos para que você ande nesses mandamentos, que você pratique as obras, que são os mandamentos de Deus. Aqueles que saem dos mandamentos de Deus, não quer mais praticar as obras de Deus, morrerá no seu pecado, se não se converter de novo, voltar para Deus. Como está bem claro em Ezequiel, Deus dizendo: se convertei-vos, para que eles se convertam e voltem para Deus. Ok? Então está aqui. Então, como você pode ver, o Evandro Ferreira dizer que aqueles que se apartam de Deus, se apostam da fé, é porque ele nunca foi convertido, que não sei o que, irmão, pelo amor de Deus. Isso é doutrina de demônio. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Então, a Rosa de Saron, ela segue essa doutrina do calvinismo. Né? Uma vez salvo para sempre, não precisa você fazer nada, não é pela santidade, irmão, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, o que essas igrejas calvinistas e que esses canais eles pregam. Tá certo? Isso é um absurdo. Tá? Então vamos aqui, partir para outro, tá? Então você veja aqui que tudo aqui é mandamento. Tudo é mandamento, Deus mandando nós obedecer, praticar. Tá certo? Vamos para Jeremias 11, 15. Jeremias 11, 15. Diz assim. Jeremias 11, 15 diz assim: que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas, acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas, poderão afastar de ti o mal? Então saltaria de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Bom, mano, a respeito desse texto aqui, ele é muito incrível. Então Deus, ele chamou o povo de Israel, Deus plantou. Era a oliveira, era a casa de Deus, oliveira. Deus plantou, e essa casa ela dava frutos. Presta atenção. Então a casa de Deus dava frutos para Deus, obras boas. Só que eles passaram a não mais dar frutos. Então é aquilo que acontece. Se não quer dar mais frutos,
Deus está ali, né? O pastor está ali, Deus, alertando, volte para mim. Deus está sempre aconselhando aquele que se afastou da verdade. Deus manda profeta, Deus manda seu povo. Convertei-vos do vosso pecado, volte-se para Deus, volte de volta para a casa de Deus. Então Deus, o pastor, o nosso Deus, Jesus, ele vai atrás, ele envia seu povo. Mas se a pessoa não quer dar fruto mais, o pai, ele corta, o pai corta. Se a árvore não der fruto, o pai corta. Então, irmão, tudo depende do nosso fruto, de nós praticar a fé e a obra. Elas duas nunca se separam. Então, vamos praticar os frutos até o fim. Agora, quem não praticar os frutos, os mandamentos de Deus deixados, claro que não vai ser salvo. Claro que não vai ser salvo, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, meus irmãos. Então, deixa eu ver aqui. 18. Deixa eu ver aqui, Jeremias 18. Deixa eu ver o que temos aqui. Jeremias 18. Jeremias 18, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui já é outro tema que a gente vai estudar depois. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bom, mas irmãos, eu termino aqui esse vídeo ao vivo, né? Esse vídeo vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, Instagram, Facebook, Kawaii, pregando a palavra para todos, né? Então, como vocês já viram, amados irmãos, né? O livre-arbítrio já começou no Jardim do Éden. Deus fez uma aliança com Adão e Eva e deixou eles livres. Eles tinham o direito de decidir se comia da árvore do mal ou não. Ele tinha o direito de obedecer ao mandamento de Deus ou do diabo. Então, Deus deixou o homem livre e o homem morreu espiritualmente. A culpa foi deles, porque não ouviu a voz de Deus, né? Eva, a mulher, não ouviu a voz de Deus, ouviu mais a voz do diabo. Ok? Então é isso. Então, vamos ouvir a voz de Deus até o fim, guardando seus mandamentos, estatutos, juízos, suas leis. Vamos guardar as leis de Deus até o fim, em nome de Jesus, tá bom? Então, esses calvinistas, eles realmente são doutrinas, né, de demônio, que só eles é que são eleitos. Quem for para a igreja deles é eleito, já é eleito. E essa coisa de, irmão, pelo amor de Deus, são igreja orgulhosa, são homens arrogantes, são homens do comércio, que eu vou mostrar para você. São homens do comércio, esses calvinistas, né? Então eles gostam muito de pedir piques, me ajude, não sei o que, me ajude. Gostam muito de dinheiro. Aí pede pix, me ajude, cococó, né? Vive pedindo o seu pixzinho, ajuda. Então eles só gostam muito de dinheiro, né? Então, amados irmãos, não perca, porque nós vamos ter muito mistério sobre o Velho Testamento. Cristão, os escolhidos de Deus, perdem a salvação? Claro que sim. Se não obedecer aos mandamentos de Deus, claro que sim. Se não obedecer à obra que Deus deixou para nós praticar, claro que sim, perde a salvação, tá? Então, para deixar bem claro para você, Deus deixou uma obra para Adão e Eva e deixou ele livre. Então, essa obra que Deus deixou para Adão e Eva, não comerás daquele fruto do conhecimento do mal, daquele fruto do mal, não comerás. Então, Deus deixou uma obra para Adão e Eva, fez uma aliança, né? A aliança é um mandamento que Deus ele dá para seu povo, que muitos não quiseram praticar a obra de Deus, os mandamentos, e morreram no seu pecado, tá bom? Então, o texto chave que eu vou mostrar para você
que Deus, ele dá o livre, mais uma vez, Deus dá o livre-arbítrio para que o povo escolha. É muito incrível esse texto aí, aonde derruba essas heresias calvinista e da Rosa de Saron, que diz que não existe livre-arbítrio, ok? Claro que existe sim, livre-arbítrio, tá? Então, nunca esqueça, amados irmãos, que os predestinados, você só vai reconhecer verdadeiramente os predestinados no juízo final, ou é no julgamento, tá? É no julgamento agora. Aí você vai conhecer realmente quem foi predestinado realmente, que perseverou em praticar a obra de Deus até o fim. Você vai reconhecer essas pessoas que praticaram a obra, preservaram a sua salvação até o fim. Vocês só vão conhecer os predestinados no julgamento da vinda de Cristo agora, tá bom? Então não confie no homem que bate no peito. Eu já sou salvo para sempre, né? O Evandro Ferreira, esses calvinistas, eu já sou salvo para sempre. Irmão, que loucura é essa? Como é que inventa uma coisa dessa? Eu já sou salvo para sempre. Isso é uma invenção deles, né? Não. Como eu já falei para você, nós podemos dizer assim, claro, eu recebi a salvação, eu recebi o reino de Deus está dentro de mim, e eu tenho que cuidar desse reino, eu tenho que ser responsável pela minha salvação que está dentro de mim. Eu tenho que ser responsável, cuidar, para que ninguém roube, para que ninguém tome a minha salvação. Okay? Então eu tenho que cuidar dela até o fim, perseverar na minha fé e obra até o fim. E ponto final. Fé e obra até o fim. E ponto final. Ninguém será salvo só pela fé. Ninguém será salvo só pela fé. Ninguém será salvo só pelas obras. Praticando obras boas de si mesmo, querer ser salvo pela lei, né? Quando eu falo ser salvo pela lei, é que a igreja adventista, eles pegam o sábado e quem não guardar o sábado vai para o inferno. Quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Então eles botam a lei como salvação. Então da graça decaíste. Estes que querem usar a lei como salvação. Porque era assim que os judeus, os falsos judeus faziam. Eles queriam ser salvos pela lei. Ninguém será salvo só pela lei. Não, irmão. Agora não vá confundir não, tá? Então nós temos que obedecer à lei de Deus. Então isso tudo você vai conhecer no estudo bíblico que eu vou trazer para você. Ai daqueles que não praticar as leis de Deus falada pelo seu Filho. Né? Jesus juntou as duas leis. A lei de Moisés, as duas alianças se juntou, as duas alianças se juntou em forma de ordenância. Então não é mais jugo pesado, não é mais aquilo do sábado, não. O sábado se tornou livre. O sábado não vai salvar ninguém. O nosso sábado e descanso é Jesus. Ele é o alvo da salvação. Não é Dias que vai salvar ninguém, não. Tá certo? Então, eles querem ser salvos pela lei. Então, eles trocam a graça pelo sábado. Então, isso está totalmente errado. Então, isso é seita. Tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Não perca o estudo bíblico, porque vocês vão aprender muito mistério que está na Bíblia, que precisa ser mostrado para vocês, tá bom? Até mais.